Uma pitada de nutrição a começar neste momento aqui na tua Hiper FM. Bem-vindo à tua rádio, o meu nome é André Silva e a Filipa Costeiros também já está por aqui. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem Bom contigo? Dia. Também está tudo bem. Filipa, Ótimo. Vamos lá então começar este episódio de Uma Pitada de Nutrição, em que normalmente tu trazes aqui aquilo que se deve e não deve comer, algumas dicas para comer melhor. Hoje vamos falar sobre fruta. Exatamente. Mas vamos, de certa forma, responder a uma pergunta que, parecendo que não, acaba por surgir algumas dúvidas. A fruta engorda? Ponto de interrogação. Caso ninguém tenha percebido que era uma pergunta. Exato. Exatamente. Hoje trago aqui mais, eu diria que se calhar um mito, ou seja, uma dúvida que é comum. Sim. E a verdade é que nós ouvimos muitas vezes o comentário de o meu problema é que eu como muita fruta e deve ser por isso que eu não consigo perder peso, ou é por isso que eu engordei. E a resposta, ou normalmente aquilo que me argumentam, é que a fruta tem muito açúcar, não é? E então eu acho que aqui é importante nós percebermos se isto é um mito, se é verdade, o que é que faz sentido e o que é que não faz. Portanto, vamos começar aqui com as recomendações da Organização Mundial de Saúde no que diz respeito aos açúcares, e neste caso estamos a falar dos açúcares livres ou dos açúcares simples, como lhe quisermos chamar, mas estamos a falar daqueles açúcares simples, como é o caso, por exemplo, da sacarose, da frutose, da lactose, que são formas de açúcar, não é açúcar de mesa. Muitas das vezes nós confundimos estes dois conceitos. Então, quais é que são as recomendações? São que os açúcares simples não ultrapassem 5 a 10% do valor calórico total diário, ou seja, do consumo de calorias totais não devemos ultrapassar os 5 a 10%. Isto representa mais ou menos 30 a 60 gramas de açúcar por dia. Ok? Se nós fôssemos falar, por exemplo, aqui em pacotes de açúcar, estávamos a falar de 6 pacotes de açúcar. Pronto. Espera aí, deixa cá ver em que altura do mês é que estamos. É que eles, entretanto, eles estão a pouco e pouco a baixar a quantidade de açúcar. Vamos considerar 5 gramas, exatamente. Vamos considerar 5 gramas, pronto. E então, neste caso, nós incluímos os açúcares adicionados aos alimentos e bebidas e também os naturalmente presentes, como é o caso, por exemplo, do mel, dos sumos de fruta, da fruta, como estávamos a falar. Ora, a fruta realmente tem na sua composição a frutose, que é um deste tipo de açúcares livres. Mas isto significa que é mau? Na verdade, depende. Eu ia dizer, espera aí que eu sei a resposta a esta. Exato. Eu sei a resposta a esta, depende. Já vais aprendendo, não é? Exato. Portanto, quando nós avaliamos o consumo de frutose e o seu efeito na saúde, nós percebemos que existe aqui um aumento do risco de algumas doenças, como é o caso dos triglicéridos, do ácido úrico, da esteatose hepática não alcoólica, também tem aqui algum efeito no controle glicémico para pior, hipertensão, pronto. Há alguns temas aqui que são um bocadinho controversos, mas temos efetivamente estes efeitos negativos quando associamos consumo de frutose com efeitos na saúde. No entanto, nós percebemos que estes efeitos negativos só acontecem sobretudo quando existe uma dieta hipercalórica, ou seja, quando estamos a consumir mais calorias do que aquelas que gastamos. E a verdade é que nos dias que correm é muito fácil nós estarmos neste estado, ou seja, a consumir mais calorias do que gastamos, principalmente se a nossa alimentação for rica em alimentos açucarados, hiperpalatáveis e hipercalóricos. Porque realmente reunimos as condições necessárias para que a frutose nos cause estes efeitos negativos. Nós sabemos que mexer-nos pouco e comermos este tipo de alimentos vai realmente trazer este balanço positivo e vamos estar a consumir mais calorias do que aquelas que deveríamos estar a consumir. No entanto, isto não acontece quando nós avaliamos o consumo de fruta e os efeitos que ele tem não são estes. Porque frutose é diferente de fruta. A fruta é um alimento que não tem só frutose. É certo que tem frutose e que é o macronutriente, os hidratos de carbono, são o principal constituinte da fruta, mas para além deles temos fibra, temos vitaminas e temos minerais. Portanto, a matriz alimentar da fruta não é só a frutose. A constituinte não é só a frutose. Sim. Então, quando nós vamos avaliar o consumo de fruta e o efeito na saúde, nós percebemos exatamente o contrário.
que a fruta e o consumo de fruta tem efeito protetor em doenças como doenças pancreáticas, infarto, asma, cancro do pulmão, depressão, doenças cardiovasculares, cancro coloretal, cancro do cólon, e esta lista acaba por continuar. Ou seja, aquilo que é importante nós percebermos é que estamos a falar de fruta, de consumo de fruta, e que esta realmente traz benefícios. Agora, sim, uma atenção especial. Não estamos a falar de consumo de frutas enlatadas e sumo de fruta. Claro, okay? claro. Porque às vezes isso normalmente é sempre lá uns perlimpimpins que não são tão bons, não são tão benéficos. Ou isso, ou retiramos só uma parte da fruta, que é o caso, por exemplo, da frutose e as vitaminas hidrossolúveis que estão também na fruta, no caso, por exemplo, dos sumos. No caso da fruta enlatada, tem lá esses perlimpimpins realmente que tu estavas a falar. Ou seja, o que é importante nós percebermos? Que quando nós estamos a falar de fruta, nós temos muitos efeitos benéficos. Quando estamos a falar deste tipo de fruta enlatada ou sumo de fruta, a verdade é que já encontramos um aumento, por exemplo, da mortalidade por todas as causas quando nós vamos avaliar realmente o consumo deste tipo de fruta, entre aspas. Então, é certo que temos que controlar o consumo de fruta, porque efetivamente a fruta traz consigo algum valor calórico e estes tais açúcares simples que estávamos a falar, então devemos ter cuidado para não ultrapassar estes valores. E existe realmente frutas que têm um valor calórico e de teor de açúcar um pouco mais alto do que outras. Por exemplo, no caso das calorias, o abacate e o coco são frutas que têm um valor calórico alto porque são ricas em gordura, para além dos açúcares. Mas, por exemplo, depois a banana, as uvas, os figos, o diospiro, são frutas mais calóricas também às vezes são frutas maiores. Então o que é importante nós termos aqui atenção? É importante comer fruta, é importante haver aqui algum controle, convém realmente tentarmos não ultrapassar aquele valor que falávamos dos 5 a 10% do valor calórico total diário, e que devemos efetivamente controlar as porções, ok? Então, eu diria que entre 3 a 5 peças de fruta por dia é o ideal. Não vai ser por aí, certamente, que não vão conseguir perder peso, muito pelo contrário, os estudos mostram exatamente isso, que um maior consumo de frutas e hortícolas existe um menor IMC, portanto um menor peso, e ter atenção quando é que as vão colocar e de que forma é que as vão colocar. E mais uma vez, fruta come-se, não se bebe. Ok? Fruta come-se, não se bebe. Ok. E sabes que estavas a falar aí dessas frutas todas, do abacate, da banana, das uvas, os figos, apesar de eu não gostar de figos, mas os figos é claramente aquela fruta que tu falas com alguém e diz: pá, eu gosto muito de figos, mas eu não posso ter figos em casa. Porquê? Sim. Porque compras 1 kg de figos e vai-se 1 kg de figos. E vai tudo. E se calhar cá em casa são uvas. Esse é o... Pronto, ou seja, são esses atos irrefletivos de comer uma taça de figos com meio quilo, 1 quilo de figos, o que é que seja. Podem... Parecendo que não são essas coisas isso, que... lá está, tem a ver com a questão da porção. Portanto, aqui porque se houver aqui um controle, exatamente, seria por dia, não ia fazer mal nenhum. Sem dúvida alguma. Portanto, nós já sabemos que para perder peso aquilo que é preciso haver é esta contabilização de calorias. Isto não é nada sexy de se dizer, mas a verdade é a verdade. Há várias formas de nós fazermos esta contabilização e isso não tem que ser um motivo para haver aqui uma má relação com a comida. Mas a verdade é que é isto. Portanto, é importante haver um consumo de fruta de forma com porções moderadas, diria eu. Isto não é sexy se dizer, está registado. Este episódio fica depois disponível nos podcasts Ibero FM através do Spotify e do YouTube. A Filipa Custóias volta para a semana para uma pitada de nutrição. Beijinhos, Adeus, Filipa. André, até para a semana. Obrigada.